Meus amigos regentes de conjuntos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês, sejam bem-vindos. Esse é o canal Regentes Excelentes. Hoje eu vou trazer para vocês mais um capítulo da nossa série Ensaios Excelentes. Depois da vinheta, tem um assunto muito poderoso e você vai gostar de ouvir. Até já! Regentes Excelentes. Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa série Ensaios Excelentes. Se você está chegando agora e não sabe do que se trata, deixa eu só falar para você aqui bem rapidinho. A série Ensaios Excelentes é uma série que eu estou produzindo para mostrar todos os cuidados que você precisa ter com relação ao seu conjunto para que você consiga desenvolver um ensaio de qualidade. Um ensaio onde as pessoas sintam vontade de frequentar, um ensaio que as pessoas pensem: poxa, hoje é terça-feira, 19 horas tem ensaio, dá licença que eu já tô indo. Hoje, como eu disse, vamos começar mais um capítulo aqui nessa fase. Mais uma coisa poderosa que você vai precisar cortar de dentro dos seus ensaios sem negociação. Ou você acaba com isso, ou isso acabará com os seus ensaios. Simples assim. Vou dividir esse capítulo em 3 fases, que é para dar tempo de explicar bem bonitinho e você ficar super entendido e super entendida nessa história. O assunto de hoje é algo que eu vou chamar de diferença ou então indiferença. Você precisa eliminar a indiferença dos seus ensaios. Você precisa eliminar as diferenças dos seus ensaios. Quando se fala em conjunto, a necessidade de se haver algo em conjunto é muito forte. Portanto, o olhar precisa contemplar todas as pessoas, as ações precisam contemplar todas as pessoas, tudo que acontece ali dentro precisa ser capaz de abraçar todas as pessoas. Quando você começa a desenvolver ações, e essas ações são assim tanto seletivas, elas são indiferentes para algumas pessoas e para outras são diferentes, isso soa muito ruim e isso te prejudica muito como regente. Essa indiferença a qual eu me refiro, e você vai entender ela agorinha, ela pode se estabelecer no seu conjunto em pelo menos 3 etapas, em pelo menos 3 fases. E eu vou caprichar nessa primeira aqui hoje, que é para você entender direitinho e nunca mais cometer isso ou nunca cometer isso, se por acaso você nunca tiver cometido. Se você é regente de um conjunto, se você está com a incumbência de desenvolver a arte de conduzir um coro, você precisa eliminar o seu olhar de indiferença ou de diferença com o pastor da sua igreja. Que isso é sério. O pastor, eu já disse lá na série Lideranças Excelentes, lá no início da série Lideranças Excelentes, eu expliquei qual que é a importância da figura do pastor para um conjunto. O pastor é a pessoa que dentro da igreja possui autoridade em pelo menos 2 esferas muito importantes. Ele tem autoridade eclesiástica e tem autoridade espiritual. E eu, se fosse você, não abriria mão de nenhuma dessas autoridades, porque as 2 são fundamentais para você se manter no seu cargo. A autoridade eclesiástica é porque o pastor é a única pessoa dentro da sua igreja que é capaz, que tem condição de nomear pessoas para formar uma estrutura. Tem muitos regentes que estão morrendo no cargo de regência porque estão sozinhos. Eles fazem o papel da regência, eles são secretários, eles são coordenadores, eles são dirigentes. A única pessoa dentro da igreja que é capaz de reverter esse quadro e fazer você voltar a respirar é o pastor da igreja. Quando você tem um olhar de indiferença com o pastor, quando você olha para o pastor e diz: pra mim não cheira nem fede, pra mim tanto faz como tanto fez, você automaticamente está abrindo mão desse benefício. Você está abrindo mão desse direito de ter uma estrutura organizada no seu conjunto e conseguir viver com isso. E conseguir sentir prazer nessa regência. Por quê? Porque se isso não existe,
Você não sente alegria, pelo contrário, você sente estresse, você sente canseira, você sente enfado, porque tudo que poderia estar sendo executado por outras pessoas está sob os seus ombros. E não existe chance disso se reverter se você não tem um olhar de conformidade para com o pastor da sua igreja. Ainda seguindo essa questão, é muito importante você ter afinidade com o seu pastor, porque além dessa autoridade para montar essa estrutura, o seu pastor tem autoridade espiritual e essa autoridade serve para abençoar essa estrutura. Olha que coisa maravilhosa. Com isso eu quero te dizer que não adianta de absolutamente nada você ter uma estrutura toda formadinha se ela não tem sobre ela o olhar de um líder espiritual, alguém que tem autoridade para abençoar, alguém que tem autoridade para corrigir, alguém que tem autoridade para instruir. Se você não tem afinidade com essa pessoa, você também não tem condição de chamar essa pessoa para vir dar uma vistoriada nessa liderança, nessa equipe. E aí, outra vez, você está em maus lençóis. Porque eu não sei o que é pior. É não ter uma liderança ou ter uma liderança desequilibrada. Não sei qual das duas coisas é pior. É provável, inclusive, que algumas pessoas estejam assistindo a esse vídeo e pensando: mas será que é possível mesmo um regente não ter afinidade com o pastor? E eu te digo, é possível e existem regentes assim. Existem regentes que têm preguiça de mostrar, de detalhar o trabalho dele para o pastor, e em vez de fazer isso com o pastor, preferem fazer com a esposa do pastor, o que é muito prejudicial. Existem regentes que nunca convidaram os pastores para irem lá no ensaio deles, para eles verem de perto como é que eles funcionam, como é que eles trabalham. Existem regentes que nunca tiveram essa experiência. Existem regentes que, quando são convidados para uma reunião, entram mudos e saem calados, e depois na calçada da igreja começa a mostrar as indiferenças e as diferenças, as concordâncias e as discordâncias. Tudo isso é mais do que suficiente para te mostrar que existe sim uma classe de regentes no salto da indiferença. Uma classe de regentes que olha para o pastor e: se gostou, come bastante. Se não gostou, come quase nada. Pra mim, tanto faz, tanto fez. Se ele aparecer aqui, ok. Se ele não aparecer, ok também. Se ele achar que isso ficou bonito e elogiar, ok. Se ele achar que ficou ruim e também não elogiar, ok também. Tudo isso é muito negativo para você que ocupa um cargo de liderança, especialmente para você que se propôs a desenvolver a arte de conduzir um coro, de conduzir pessoas. Isso soa muito ruim e o seu grupo percebe isso assim na alta. O seu grupo tem uma sensibilidade para pegar isso no ar. O grupo consegue perceber muito nitidamente se você tem afinidade com essa liderança maior. E se eles percebem que você não tem essa afinidade com essa liderança maior, muitos deles se sentirão encorajados a não terem afinidades com você. Olha só o prejuízo onde é que mora. É mais ou menos assim. Se ele é regente e não se entende com quem está acima dele nessa hierarquia, por que eu, como componente, preciso me sentir na necessidade de me afinar com ele que é regente? Eu também posso olhar para ela que é regente e dizer: tanto faz, tanto fez. Para mim é indiferente. Se eu puder vir no ensaio, eu venho. Se eu não puder, eu também não venho. Se eu puder frequentar aqui as confraternizações, ok. Se eu não puder, também ok. Tá, tanto faz. Então pensemos assim. Se você não gosta que os seus componentes tenham um ar de indiferença com você, é bom que você também não tenha ares de indiferença com ninguém. E hoje eu estou falando especificamente entre você e o seu pastor. E estou explicando o porquê, o prejuízo que acontece na sua função, no seu ministério, quando você não reconhece o perigo que há por trás dessa indiferença. Eu queria que ao final desse vídeo você começasse a pensar sobre isso. Qual que é o nível de afinidade que você, como regente, tem com seu pastor? Não basta apenas falar: ah, irmão Eli, eu não brigo com meu pastor. Tá tudo certo, eu não tenho problema nenhum. Pra mim tá tudo ok, é ele na dele e eu aqui na minha. Isso é muito pouco. É necessário que vocês tenham unidade. É necessário que em algum momento vocês tenham um ponto de conformidade e que esse ponto se converja para um lugar de sucesso, para uma história que caminha para frente.
Isso é necessário. Não basta apenas não ter diferenças. Não basta apenas não ter brigas. É necessário que não haja indiferença. Você precisa fazer conta do seu pastor e o seu pastor precisa fazer conta de você. Você precisa valorizá-lo como pastor e ele precisa valorizar você como regente. Cada um assim no seu quadradinho, mas todo mundo sendo muito bem respeitado e muito bem valorizado. Todo mundo falando uma linguagem de valorização e não uma linguagem de indiferença. Não vá dormir essa noite sem antes fazer uma avaliação sobre essa questão dentro do seu ministério, tá bom? Agora, se isso tiver feito sentido para você, eu preciso então te convidar para ver o segundo capítulo dessa história. Porque tem regentes que se dão muito bem com os pastores, são uma maravilha. Quando fala a respeito de regência e pastor, tá tudo ali, ó, no mesmo nível. Mas quando a gente começa a falar na relação entre regentes e lideranças do conjunto, aí o caldo começa a entornar. Porque aí é o regente que não consegue se bicar com a coordenadora, é a coordenadora que não dá certo com a conselheira, é a dirigente que não fala com a regente, e aí vira aquele imbróglio. E é sobre esse perigo que eu quero te falar no nosso próximo episódio. Você não deve perder, porque situações dessa natureza, pode acreditar, envenenam seu ministério. E não há hino bonito, não há técnica, não há nada que venha resolver isso, porque isso envolve o mundo espiritual e o inimigo atua em situações dessa natureza. E se você quiser receber gratuitamente notificações de novos vídeos no seu WhatsApp, é só enviar a palavrinha quero para esse número que está aparecendo aqui. E aí, toda vez que sair um conteúdo novo, você recebe uma notificação no seu WhatsApp santo e pode ficar tranquilo que a gente não manda nem florzinha, nem ursinhos e nem nada que não tenha relação com esse ministério santo que você ocupa, tá bom? Vou ficar por aqui deixando o meu abraço de comunhão e de unidade para você, porque para mim você faz diferença, para mim você é importante. Até a próxima, tchau!